Por que eu achava que ele não devia vir? Porque nós já temos material suficiente para indicar todos os ilícitos cometidos, com todo respeito, pelo senhor Luciano Hang. Temos vídeos, temos áudios, temos ele falando, mas foi bom que ele viesse. Sabe por quê? Porque ele confirmou tudo. Ele é um investigado, confesso. Ele confirmou tudo. Diferentemente de outros que vieram aqui, o senhor tem um mérito. O senhor não afinou, não. Houve vários aqui que vieram e afinaram. Não, eu não disse, o senhor afirmou, confirmou. O senhor é réu confesso. É réu confesso. Confirmou tudo. Deixa eu falar, meu amigo, por favor. Eu não interrompo ninguém. Então não interrompa. Não interrompa. Não pense que é porque é filho do presidente. O tempo vai mandar foi aqui, acima não. de... Fique quieto. Então, como eu disse, ele é um investigado, confesso. Ele confessou tudo, confirmou tudo, defendeu o que ele defende, defendeu o que é contra o isolamento social. Não tem um vídeo dele que ele esteja usando máscara em nenhum momento. Ele fez carreata no Paraná para não fechar o comércio. Ele fez carreata em Bauru para não fechar o comércio. Em Belém, mostra aí, por favor, a figura 7. Essa inauguração aí foi no dia 10 de outubro, em plena pandemia, em Belém. A média móvel de morte, de casos em Belém, nesse dia, estava em queda. 223 casos por dia, senador Randolph. 18 dias depois, a média móvel foi para 400 casos por dia. Foi uma explosão. Ele foi um dos maiores disseminadores de uma teoria criminosa adotada pelo presidente Bolsonaro, a de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão. Todo mundo adoecer para que todo mundo ficasse imune e a doença fosse... Isso tem prova, tem discurso do presidente, tem decreto, tem projeto que ele mandou, isso tem prova. Agora o presidente Bolsonaro e também o senhor Luciano Hang, que está rindo aí, porque eles acham que não vai dar em nada. Eles acham que essa CPI aqui é uma brincadeirinha. Vai dar, vai ter que responder o Ministério Público, vai ter que responder. Sabe por que crimes o senhor é acusado de ser um criminoso contumaz nessa pandemia? Primeiro, o senhor vai ser processado por infração de medida preventiva, medida sanitária preventiva, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Vá ficando preocupado. Eu também, se fosse Bolsonaro, ficava preocupado. Ele, naquele período do 7 de setembro, ficou 2 dias sem dormir, saiu no jornal, não sei se é verdade. Ele depois dessa CPI, ele vai ter que comprar uma caixinha completa de Rivotril, porque ele vai responder, porque essa CPI aqui vai dizer quais foram os crimes que foram cometidos por ele e que o senhor, lamentavelmente, ajudou a cometer. Só para comunicar que não está ficando depois, não, tá? O senhor pare de me interromper, tenha respeito. Na verdade, todas essas coisas que o senhor fez enganou muita gente. A defesa de remédios ineficazes. Eu pergunto ao senhor, por que a Covid está em queda? É por causa de cloroquina, azitromicina, ou é porque o Brasil está vacinando? E estava aqui Bolsonaro, rapaz, se dependesse de Bolsonaro, não tinha um vacinado no Brasil. O povo está sendo vacinado porque o povo pressionou. O Brasil está vacinando porque essa CPI aqui denunciou. Foi o PT que comprou e respeite, aguarde a sua vez. Na verdade é essa. Segure o tempo, senador Humberto. A verdade é essa. Só um minuto, senador Humberto. Paralise o tempo. Podemos retomar? A Covid está em queda é por causa da vacina, não é por causa de cloroquina nenhuma, não. O senhor disseminou, com todo respeito, uma mentira, junto com outras pessoas que lhe influenciaram. O Brasil, senhor Luciano Hang, se tivesse seguido
a média mundial de ações para o enfrentamento à Covid-19, nós teríamos tido 400 mil vidas a menos que estariam perdidas. Isso é um estudo que foi feito. Fake news o quê? Um estudo que foi feito. O senhor não estava presente no dia aqui, mas aqui o cientista falou, mostrou que poderiam ter sido evitadas 400 mil mortes. O senhor confirmou aqui que é um disseminador de fake news. Eu pergunto, eu estava aqui no dia do 7 de setembro, o senhor disse que não ajudou em nada, né? Não. E o que é que os caminhões da Van estavam fazendo no meio daquela carreata de caminhão? Os caminhões não são da Van. Não são da Van. São terceirizados. São terceirizados. São terceirizados. Eles foram tudo por vontade própria. São terceirizados. O senhor não influenciou nada. Mas o senhor envolveu não é nosso. a imagem da sua empresa com aqueles atos. Senador, quando deixou o caminhão ir. Setembro aqui? Eu estava. Eu vi os caminhões chegando. Tem a certeza que os casos estão caindo agora da Covid? Estão caindo os casos da Covid? Estão caindo. Ok, o senhor está me dizendo que eu fui responsável por essa minha inauguração em ter aumentado os casos lá no Pará. Sim. E aí, eu vou dizer um negócio para o senhor. Diga. Os casos caíram depois do dia 7 de setembro, onde houve a maior manifestação da história do Brasil. Ou seja, todo mundo foi para a rua, que boa parte estava vacinado. Caiu o número de infectados. Depois que boa parte foi vacinado. Bom, me devolva a palavra. Responsável. Humberto, isso é coerência, é a defesa da aglomeração. O senhor... É a defesa da aglomeração, a defesa da aglomeração. Eu preciso da palavra. Vossa Senhoria, no dia, falou ali dia 9 de janeiro, o senhor disse que mandou R$1 milhão para oxigênio lá em Manaus. A julgar pelo seu patrimônio, o senhor poderia ter mandado muito mais. Mas o senhor no dia 9, sabe o que o senhor estava fazendo? Estava fazendo live com essa doutora aí que o senhor falou, para defender tratamento precoce, que matou centenas de pessoas lá na cidade de Manaus. Então foi bom o senhor ter vindo aqui, porque o senhor confirmou tudo. O senhor confirmou tudo. E mais, tem coisa que o senhor não confirmou, mas que tem gente investigando. Não pense o senhor que a gente está falando coisa aqui sem ter documento, não. Tem um inquérito ali no Supremo Tribunal Federal que está investigando a formação de uma organização criminosa, que envolve, inclusive, gente da política no meio, não é? Uma organização criminosa porque querem destruir o Estado Democrático de Direito, porque querem destruir o Supremo, porque ameaçaram o Congresso Nacional. A verdade é essa: se o presidente não segurou o que ele alardeou, se ele só fez bravata, é outra história. É outra história. O senhor sabe qual é a pena pela legislação nova de defesa do Estado Democrático de Direito? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Penas de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos. Se aqueles caminhõezinhos ali não estavam com a sua autorização, tudo bem, embora eu acho que eu se fosse dono, não deixava botar, alejar a logomarca da minha empresa para uma coisa com a qual eu não concordasse. E se isso for confirmar, 4 a 8 anos. 4 a 8 anos, não é pouco tempo, não. Tem mais, o senhor agora está defendendo vacina. Me bota aí, por favor, essa figura 1. O senhor falou contra a vacina. O senhor tentou desmoralizar a Coronavac. Não podemos seguir acreditando que somente a vacina é a solução. Bote a figura 2. Bote a figura 2. Olha aí, será que vai ter 50% de desconto também? Coronavac tem eficácia já. Isso é prova, relator, isso é prova. Ele está pensando que vai sair daqui bonitinho. Não! Tudo isso é prova. E a gente vai botar isso no relatório, o senhor vai ter que responder. Os senhores, o governo e os seus apoiadores mergulharam o Brasil na maior tragédia que esse país já teve. Uma tragédia que Dilma nunca ia acontecer um negócio desse. A tragédia é uma tragédia sanitária. Aí, 595 mil mortes. É uma tragédia econômica, um país que não cresce,
com a inflação aumentando, principalmente para quem é pobre, o desemprego aumentando, a desigualdade crescendo, a pobreza crescendo cada vez mais e a fome voltando. Não sei se o senhor viu a foto de um jornal onde um bocado de carcaça de osso e umas pessoas querendo levar aquilo ali, que antigamente compravam para dar para os cachorros, e hoje as pessoas compram para fazer sopa e comer o resto da carne. É isso que esse governo e esse projeto causaram ao nosso país, uma tragédia sanitária, econômica, social e política, porque esse governo o tempo inteiro ameaça a liberdade, ameaça a democracia, ameaça o Estado de Direito. É isso que é esse governo. E o senhor, talvez não fosse a sua intenção, é parte disso. Por isso que o senhor não vai sair impune.